Shabbat Shalom a todos, os irmãos que estão aqui, também a você que nos assiste pelo YouTube. Hoje nós vamos estudar a Parashá Shelach, que está lá em Números, no capítulo 13, a partir do versículo 1 até 15, versículo 41. Nós vamos fazer então uma leitura aqui, inicial do capítulo 13, a partir do versículo 1, e depois nós vamos pular lá para Números 14, versículos 6 a 9, que é onde vai se concentrar a nossa mensagem. Tudo bem? Então vamos começar lá em Números capítulo 13, a partir do versículo 1. Diz assim: E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Envia para ti homens, e espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Um homem por cada tribo de seus pais enviarás, sendo cada qual príncipe entre eles. E enviou-os Moisés desde o deserto de Parã, segundo o mandado do Eterno. Todos eles eram homens cabeças das filhos de Israel. Agora nós vamos pular, irmãos, lá para o capítulo 14, Números 14, a partir do versículo 4. E disse cada um a seu irmão: Ponhamos um cabeça e voltemos para o Egito. E caíram Moisés e Arão sobre seus rostos diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Efoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Eterno se agradar de nós e nos trouxer a esta terra e a der a nós, terra que emana leite e mel, tão somente contra o Eterno não vos rebeleis, e não temais ao povo da terra, que como nosso pão são eles. Retirou-se o seu amparo de sobre eles, e o Eterno está conosco. Não temais. Eterno, nós adoramos a Ti, bendizemos o Teu nome, Senhor. Te glorificamos por todas as Tuas bênçãos. Pedimos, Senhor, fale conosco nesta manhã. No nome do Teu Filho, Yeshua HaMashiach, oramos. Amém. Não temais. Meus irmãos, para achar que nós acabamos de ler, ela fala sobre muitos assuntos. Dentre eles, inicia aqui com um relatório da experiência dos espias. O que aconteceu? Aliás, eu vou falar de toda a Parashá, depois eu falo do que aconteceu. Fala sobre isso que nós lemos agora de Josué e Caleb incentivando o povo, fala sobre o lamento do povo por causa do relatório. Choraram a noite inteira, sem motivo, porque tinham o Eterno ao lado deles. E só para os irmãos terem uma noção, os rabinos dizem que aquela noite que eles choraram era a noite de 9 de Av. Então aquela experiência dos espias inaugurou uma sequência de atos desastrosos na vida dos hebreus nesta mesma data. Para os irmãos terem uma noção, a destruição dos 2 templos aconteceram em 9 de Av. Por isso que até hoje esta é uma das 4 datas de jejuns obrigatórios para os judeus, 9 de Av. Então veja o poder destruidor da atitude desses irmãos no passado. E volto a falar o que eu sempre digo: não estamos aqui para julgá-los, porque se estivéssemos lá, possivelmente faríamos até pior. Traga para a sua vida o poder destruidor das suas atitudes quando a fé lhe falta. Vamos adiante.
Muito bem. Fala sobre um homem lá no final que foi achado recolhendo lenha no dia de Shabat. Está lá no capítulo 15, versículo 32. Em que os irmãos levam até Moisés e Moisés pergunta ao Senhor e o Senhor fala, cumpra-se a lei. Né? O homem seria apedrejado. E por causa disso, os irmãos vão ver no capítulo 15, versículo 37. Eu não posso dizer que por causa disso, mas se entende que na sequência o Senhor institui o tzitzit. Então, o que pode ter gerado? Olha, estão esquecendo? Então façam os tzitzit. Coloque nas orlas de suas vestes, né, esses cordões que tem, né, nos 4 cantos das vestes, para que quando você vê, você lembrar. E é isso mesmo que fala. Para que quando veja, lembre dos mandamentos do Senhor. Portanto, os símbolos criados pelo Eterno, seja o tzitzit, seja todos, a menorá, e todas as outras símbolos que nós vemos, os ícones, né, que os judeus usam, tem uma função que não é de adoração. É de você olhar e se lembrar, opa, saiba diante de quem você está. Você está diante do Eterno, então não vá cometer pecado. Te cercar de uma áurea de santidade, para que você esteja sempre atento. Quem você é, a quem você pertence, de onde você saiu e para onde você vai. Ok? Então, basicamente, são esses os assuntos abordados nesta paraxá. Ok, mas nós vamos focar a nossa mensagem aqui no capítulo 14, a partir do versículo 6. Josué e Calebe, eles falaram à congregação, nós já fizemos a leitura, então agora já estou discorrendo, ok? A terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Lá no versículo 7. Meus irmãos, pergunto aos irmãos, o Eterno precisava que o povo fosse espiar a terra? O Eterno sabia, conhecia a terra desde antes de tirar o povo do Egito. Foi Ele que fez. Ele sabia do povo que estava lá. Foi Ele que colocou. Ele sabia. O Eterno atuou na vida do povo desde a saída do Egito. Eles viram toda a história. Eles venceram a nação mais poderosa existente na época. Potência militar. Porque o Eterno estava com eles. E não foi com armas, espadas, nada disso, escudos, não. Com saraiva, com pestes, com animais, com um monte de operações do Senhor. Eles viram o mar vermelho. O mar se abriu. O mar se abriu. Então, meus irmãos, eles tinham experiência com o Senhor. Eles comiam o maná. Eles pediam e o Senhor dava. Tanto é que agora, quando os espias vêm e traz um relatório ruim, o Senhor fala para Moisés, Moisés, me deixa, eu vou destruir todo mundo e fazer uma nova nação a partir de você. E aí Moisés intercede, fala, Senhor, o que vão dizer as nações? Vão dizer que o Senhor tirou eles do Egito e o Senhor não pôde colocá-los na terra, então os degolou no deserto. E o Senhor vai, ouve Moisés. Meus irmãos, o Senhor te ouve.
O Senhor te ouve, você é homem. Deus não está sujeito a você. Você está sujeito a Deus. Mas quando você é fiel a Deus, o Senhor te ouve. E o Senhor vai e não faz isso com todo aquele povo. Por quê? E olha, né, irmãos, o que o povo queria fazer com Moisés, com Josué e Caleb? Queria só apedrejar. Só queria apedrejar eles. E voltar para o Egito. Eu mostrei para os irmãos aqui, nós começamos a ler, eu leio o versículo 4 diante, por isso. Vamos levantar um cabeça, Moisés e Arão já não são mais nada. Moisés que, eles até falaram, vamos pôr aqui um ídolo, porque este Moisés que nos tirou do Egito, foi Moisés que tirou, não foi o Senhor. Agora Moisés já não valia mais nada. Por quê? Porque eles olharam para homens e temeram. Eles temeram o povo da terra. Olha, eles nos trouxeram aqui para nos matar. Depois de tudo, 10 vezes tentaram o Senhor. Então eles queriam apedrejar Moisés e Josué. Mas Moisés vai lá e, Senhor, tem misericórdia deles. Que vão dizer as nações do teu nome, Senhor? E o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. Por isso que eu digo, irmão, se você é fiel a Deus, se os teus pensamentos não são os pensamentos teus, mas os pensamentos do Eterno, o Senhor te ouve. É que às vezes a gente quer que o Senhor seja sujeito a nós. E eu vivo a minha vida e penso do jeito que eu quero pensar e Deus tem que me atender na hora que eu preciso, senão não está certo. Não. Moisés só ia ser apedrejado só. Só isso. Então, ou seja, ele tinha motivo para falar o quê? É isso mesmo, Senhor, está certo, não aguento mais esse povo. Vai fundo. Senta a pua. Manda fogo, Senhor. Destrói esse povo. Não, Senhor. Não faz isso. Tem misericórdia deles. Lembra da promessa? Abraão, Isaque e Jacó. E aí, meus irmãos? O Senhor não faz, mas o que é que aquelas pessoas tinham feito, aqueles espias? Primeiro que eu perguntei para os irmãos, o Senhor precisava de um relatório? Não. O povo queria. Olha, vamos mandar gente para ver como é que é primeiro, se tem, vamos mandar espias, né? Para ver se tem condições, por onde que nós vamos chegar. E o Senhor meio que disse, tá bom, concordou. Então vai ver a terra. Vai lá, olha a terra que eu quero dar para vocês. O que era para eles verem? A terra. A terra é boa mesmo. Tem lá uns gigantinhos lá, mas maior que está conosco. Então, tem sim. Vão preparado, aumenta a tua fé. Busca mais ainda, porque se o Senhor se agradar de nós, nós vamos ganhar e vamos entrar na terra. Ok? Então, é assim, a terra é maravilhosa mesmo, é tudo aquilo que o Senhor falou. Mas eles viram a dificuldade. Por quê? Porque, irmãos, nós queremos facilidades. Nós não queremos luta. Olha, você vai ganhar uma bênção, você tem que fazer isso. Ah, mas eu tenho que fazer isso, não dá para me dar a bênção aqui já, não? Não dá para você ir lá e já, passar a faca lá, matar todo mundo, eu só chegar e possuir a terra? O que aconteceu ali, irmãos? O que faltou para eles? Fé. Faltou fé. E meus irmãos, veja bem, aí vem Josué e Calebe, e eles falam aquilo que era para todos terem dito. A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós e nos trouxer a esta terra e a der a nós, terra que mana leite e mel. Ou seja, a terra é tudo isso que o Senhor falou. E se o Senhor se agradar de nós,
nós vamos possuir essa terra. E após isso quiseram apedrejar Josué e Calebe. Por isso que o Senhor falou, não dá. E após a intercessão de Moisés, que o Senhor não pune o povo, puniu, mas não exterminou o povo, ele fala então, esta geração não vai entrar na terra, exceto Josué e Calebe. Interessante, né? Quem faltou o Senhor falar aí? Moisés. Ou seja, né? O Eterno já sabia que Moisés não ia entrar. Talvez não seja pelo motivo, né, que muitos dizem, mas vamos deixar isso para um outro momento. Exceto Josué e Calebe. Porque no coração deles a fé estava pujante, efervescente. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Passei por dificuldades, sim, sofri escravidão, fui perseguido. Vi a saraiva, vi a morte no Egito, lutei contra um reino, assim que eu passei pelo mar, passei por dificuldade, estou no deserto, passei fome, passei sede. Mas em todas essas coisas eu fui vencedor, porque o Eterno estava comigo. E esses gigantinhos aí não serão suficientes para abalar a minha fé. Eles entraram na terra. Meus irmãos, o que é a fé? Falta de fé, o que é? Rebelião contra o Eterno. Onde é que isso está escrito? Olha só. Se o Eterno se agradar de nós, nos trouxer essa terra, e adera a nós, terra que manda leite e mel, tão somente contra o Eterno não vos rebeleis. Então, falta de fé é rebelião. Quando você fala assim, não, isso aqui é maior do que... Eu não vou conseguir, não vai dar, não estou vendo jeito. Trabalha, seja certo do Senhor, seja fiel ao Senhor e Ele vai te dar a vitória. Vá fazer aquilo que o Senhor falou e Ele vai te abençoar. Então, falta de fé é rebelião contra Deus. E o que aconteceu? Onde estava a falta de fé deles aqui? Eles temeram o quê? Perder a vida. Você nos tirou aqui para nos matar, entregar nossas mulheres, nossos filhos como escravos. Eles temeram a própria vida, eles amaram mais a própria vida. Aí se nós abrirmos lá em Mateus 16, a partir do versículo 24, diz assim: Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, confie em mim, não vá pelo seu raciocínio. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder sua vida por amor de mim, achá-la-á. Qual era o receio deles aqui, irmãos? Perder a vida. Você nos trouxe aqui para nos matar. Estava mais do que provado que não. Por quê? O Eterno deu alimento para eles, senão tinha matado. É simples, deixa morrer então, amigo. Se o Eterno quisesse isso, matava eles junto com os egípcios lá. Não, vamos voltar para o Egito. O faraó ia receber de braços abertos, né? O povo dele estava dizimado lá, não é mesmo? O faraó ia receber de braços abertos. Falta de raciocínio. Eu estou passando por uma luta aqui agora, passando por uma dificuldade. Então, vou fazer as coisas do meu jeito aqui, não tem jeito mesmo, não tem esperança. Isso. Volta para o mundo. O faraó está te esperando de braço aberto, feliz com você que o abandonou para servir o Senhor. Agora você vai voltar e que a palavra fala? 7 piores. Para encher o seu coração. Tenha fé.
O momento da dificuldade passa. A tempestade passa, a luta passa, a guerra passa. Aí você está amando, está tão preocupado com a sua vida, com o seu conforto aqui, eles estavam com medo de perder a vida. Mas você está tão preocupado com o seu conforto, porque eu ainda não pude fazer isso, porque eu ainda não pude fazer aquilo, ou porque eu quero fazer tal coisa, eu quero trocar de carro, quero isso. Não vai dar certo. Tenha fé. Óbvio, você tem que trabalhar para poder trocar de carro. O irmão falou de carro esses dias, né? Tá com o carrinho, casou com o carro. Vai ter que trabalhar? Vai, mas o Eterno vai te abençoar. Batalha a sua batalha, batalha a sua guerra, mas o Eterno vai estar adiante. Depois que o Eterno disse que eles morreriam no deserto, que eles não voltariam, que eles não iam entrar na terra, aí eles quiseram. Não, agora eu quero, então agora eu vou, agora já foi. Não vai não, que o Eterno não vai estar com você. Então às vezes você tenta o Eterno, fala um monte de coisa, fala um monte de bobeira, não, agora eu vou ser fiel. E agora mais um tempo de arrependimento. Olha, irmãos, quantos dias eles passaram espiando a terra? 40 dias. Quantos anos no deserto depois disso? 40 anos. 1 ano para cada dia. Às vezes, você atrasa a bênção na tua vida por causa da tua falta de fé. Você atrasa a bênção na tua vida. A bênção está lá. Ela quer entrar, mas você cria uma barreira. Ela fica batendo na barreira e não entra porque você não tem fé. Você atrasa. Tenha fé. Então veja bem, o que aconteceu? Além de eles não ter fé, ainda falaram mal da terra. Pioraram ainda a situação, né? Ainda fala mal. A terra é boa, né? Tinha que falar assim, esses gigantinhos aí a gente vai vencer, porque a terra é boa e o Eterno está conosco. Então, a terra é boa. É como se assim, tá. A terra é até boa, mas é terra que consome os seus habitantes. Consome tanto que o povo era gigante lá, devia estar bem nutrido, né? Ok? É terra que consome seus habitantes. E olha, lá tinha os gigantes, nós olhávamos para eles, pensávamos que nós éramos como gafanhotos perto deles. E eles pensavam a mesma coisa a nosso respeito. Eles vão nos esmagar. Você dizer que está dizendo que o Eterno tirou o sustento deles, tirou o apoio deles. Mas aí quem diz é Josué. Josué fala, quem é os abençoados? Olha o que Josué vê. O apoio deles foi tirado, o Eterno está conosco. Quem deu toda essa bênção para eles não está mais com eles. É só um Deus, irmãos. Quem colocou eles lá foi o Eterno. O socorro deles saiu deles. Eles estão sem amparo. Está conosco, vamos vencer. Mas a falta de fé atrasou a bênção na vida deles. E aí eu pergunto para os irmãos, né? É como eu digo, falei há pouco, às vezes a tua falta de fé atrasa a bênção na tua vida. Ok? Simplesmente creia, continue trabalhando para que aconteça. Você tem que ir lá possuir a terra, você tem que ir lá enfrentar os gigantes. Então você tem que ir ao médico, você tem que ir trabalhar, enfrentar patrão chato. Você tem que fazer negócio, você tem que fazer. Ok? Isso, a sua batalha você vai ter que enfrentar. Mas tem o Eterno com você, tenha fé que Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Agora, o que é importante, irmãos? Nós pensarmos, o que é fé? O que é fé? Aí é importante entender.
Fé é só acreditar. Até acreditar faz parte da fé. Porque se você não acredita, você não faz. Mas você acredita em quê? Na palavra do Eterno. E se a palavra do Eterno disse, se você cumprir os meus mandamentos, ordenanças e estatutos, então eu te darei bênçãos. E se você não cumprir, eu te darei maldições. Você tem fé, você acredita nessa palavra, então você faz o quê? Você escolhe a bênção e a maldição. Se você não está cumprindo a vontade do Eterno, está colhendo maldição, a sua fé está se cumprindo, porque você se você acredita na palavra. Creia na palavra do Eterno. Ah, mas a palavra diz que nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus. E isto é verdade. Mas aí perguntamos, o que é estar em Cristo? Estar em Cristo não é acreditar que Ele existiu e dizer que aceita Jesus. Só isso, não é isso? Estar no Mashiach não é isso. Estar no Mashiach é cumprir a palavra dele. Voltamos para a palavra. Ele é a palavra de Deus. O nome pelo qual se chama é a palavra. Então estar nele é estar na palavra. Obviamente que ele é misericórdia, irmãos. Olha, ele tem muita paciência conosco. Muita paciência. A gente tem pregado muito aqui, Mateus 7, que fala, o Senhor fala assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí a gente tem que entender também o que é praticar a iniquidade. Praticar a iniquidade é você viver como se não houvesse a lei, ok? Agora, eu sou servo de Deus, eu luto para fazer a vontade dele, cometi um pecado, eu pratico iniquidade? Não. Não, aí não. Você luta para fazer a vontade do Eterno, você cometeu um pecado, você vai tentar buscar do seu perdão daquele pecado. Ele te perdoa. Você não pratica a iniquidade, você não vive como se não houvesse lei, você vive tentando fazer o que é correto diante do Eterno. Então a misericórdia dele, ela é ampla, ela nos abençoa. Muito bem, mas não é sobre isso que nós queremos falar. Queremos falar aqui sobre fé. Mateus 17, 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram, por que não pudemos nós expulsá-los? Aquela experiência que ele foi lá expulsar lá o adversário lá, né? Um jovem que estava possesso. Versículo 20. Jesus lhes respondeu, por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas o que é fé? O autor de Hebreus capítulo 11, o autor de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Certeza das coisas que se esperam. Por que você espera? Porque a boca do Senhor o disse. Você só pode esperar dessa forma, irmãos. Você não pode esperar, por exemplo, né? Alguém pode dizer assim, olha, profetizar sobre a sua vida. Você vai ter uma Ferrari. Foi o Senhor que disse. Alguém pode falar isso a seu respeito. E pode ser que o Eterno realmente tenha essa bênção para você. Até acredito que tenha. Mas o Senhor não disse isso. O que o Senhor disse? O Senhor disse que se guardares os meus mandamentos, eu vou te dar bênçãos. Se não guardar, maldição. Então, olha só, se guardar os meus mandamentos. Os mandamentos lá você tem que trabalhar, você tem que fazer um monte de coisa também, é isso? Se guardar os meus mandamentos, eu vou te abençoar. E pode ver que as bênçãos falam de fruto do seu trabalho. Bendita é a tua terra.
Bendito, onde puseres a tua mão, vai abençoar. Então tem um monte de bênçãos. Então o Senhor não disse que vai te dar uma Ferrari. O irmão lá estava animado e falou. Amém? Ele até despertou em você o desejo de ter a Ferrari. Aí você tem que pensar assim, bom, eu tenho condição de ter essa Ferrari hoje? Não, não tenho, mas peraí. Eu sou servo de Deus, boleto não dá, irmão. Haja boleto. Mas eu vou trabalhar, eu vou conseguir, você começa a fazer investimento, você é servo de Deus, Deus vai te abençoando e você pode ter a Ferrari. Porque o que a boca de Deus disse? A boca de Deus disse que se você guardar os mandamentos dele, se você buscar, ele vai te abençoar. E tudo, não é só a Ferrari, até mais que a Ferrari. Tudo que você quiser, você pode lutar e ele vai te abençoar. Se você chegar lá e alcançar, você vai alcançar. Ok? Você tem que entender também que aquilo que é possível dentro da sua condição financeira. Mas construa a condição para isso. Hoje tem investimentos aí, vai lá, pega. Tem um monte de investimentos, certo? Mas, sei lá, tem os imobiliários aí, né? Tem um monte de coisa que começa a fazer você ganhar dinheiro se você buscar. Então, se é esse o problema, busca o Senhor e começa a estudar como é que eu consigo diversificar a minha fonte de renda. E diversifica para que você possa guardar e um dia você pode ter ela. Tenha fé no Eterno. Busca aprender, porque, irmãos, não vai ter um download de riqueza na tua vida. Não é assim. Deus te dá o necessário Deus provê. Às vezes algum irmão para trazer para você, para a sua vida. Ele não proveu o maná no deserto? Não tinha de onde vir, ele deu. Do céu. Às vezes, a experiência de alguém lá dar uma cesta básica, o básico para você não morrer de fome, é obviamente que esse não vai faltar. Mas se você quer além desse, tenha fé, busca, o Eterno vai te dar. É a certeza das coisas que não se vê. Então o que você não vê? Olha, eu não vi ainda a bênção na minha vida. Mas Deus falou que se eu for servo dele, a bênção vem. Então eu tenho certeza porque Deus falou. Qual é a condição? Guardar os mandamentos, estatutos e ordenanças dele. Eu vou guardar. Cremos em Yeshua. Ok? Cremos em Yeshua. Então olha só, se eu cometer um deslize, eu tenho um advogado. O sangue dele é suficiente, eu não tenho que sacrificar, porque o sangue dele é suficiente para me abençoar. Então você caminha, fé. E aí vem falando aqui de um monte de irmãos, são chamados de heróis da fé, que pela fé fizeram muitas coisas. Pela fé eles foram, passaram por dificuldades. E aqui não é só o que nós entendemos como bênção, não. Pela fé eles enfrentaram lutas. Muitos pela fé morreram nas arenas. Por quê? Porque eles sabiam falar, aqui eu tenho fé no Eterno, a minha fé está inabalável. A palavra diz que alguns estão separados para espada, outros para as cadeias e outros para outras situações. E cada um vai passar por isso. Ok, mas Deus pode te abençoar. Agora chega um momento da provação. Tem um momento da aprovação. E aí aquelas pessoas foram fiéis até a morte. Tem a coroa da vida. E aí, pronto, aí além do rio azul, né? Aí não tem mais morte, não tem mais dor, não tem mais nada, nenhum sofrimento. Muito bom. Mas o que é fé, irmãos? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Aqui dá uma direção. Porque quando nós lemos lá em Hebreus 11, 1, ele fala, fé é a certeza das coisas que não se veem, mas não fica claro. Embora ele direcione o que é fé,
Fé não é só acreditar. As coisas que não se veem, peraí, eu acredito que Deus falou, então porque Deus falou vai se cumprir. O que Deus falou? Que se eu guardar os mandamentos dele, ele vai me abençoar. Então, é isso que eu tenho que entender. Agora, olha só. Aqui, embora não fale praticamente de fé, mas ele direciona o que é fé. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, fala assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Eu não vou entrar nessa questão de presciência para que os irmãos não vamos discutir aqui questão de predestinação. Já falamos que não acreditamos nisso, porque a presciência está vinculada à obediência, ok? Então, já falamos sobre isso em outros estudos e não vamos nesse momento aqui falar. O que eu quero trazer para os irmãos essas outras partes aqui, ó. Na santificação do Espírito. O que é santificação? Santificação é separação. Irmãos, e aqui não é apenas separação de atos físicos. Santificação do Espírito tem a ver também com você se mudar interiormente. A sua mente ser moldada à mente do Eterno. Aquilo que você antes cobiçava, está na mente, cobiça é mente. Você não cobiça mais. Aquilo que te chamava a atenção anteriormente, já não te chama mais a atenção. Santificação do Espírito. E para a obediência. Eleito na santificação do Espírito para a obediência. Então veja, você está mudando, você voltou a obedecer. Olha lá, se guardares os meus mandamentos, então o que você vai obedecer? Né? Se guardares os meus mandamentos, então bênçãos. E a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz seja multiplicado. Primeiro obediência, depois aspersão do sangue. Primeiro você decide obedecer, aí vem o perdão. A expressão do sangue é o perdão. Ok? Então, pois é. Aqui, pelo que se entende, não há perdão sem obediência. Ok? Eleitos para a obediência, então vem perdão. Obediência é o quê? A palavra de Deus. Ok? Ah, mas então eu vou ter que me converter, dizer que eu aceitei Jesus e passar um tempo obedecendo para depois eu receber perdão. Não, isso tudo pode acontecer automaticamente. No momento da sua decisão, o Eterno já sabe o que está no teu coração. O perdão já veio ali. Agora o que você vai viver? Você vai viver lutando para manter aquele ambiente de santificação. Ok? É automaticamente. Graça e paz vos seja multiplicadas. Então aqui agora são degraus. Eleitos pelo Eterno, você foi eleito. Né? Para quê? Para se santificar, tentar mudar a sua vida, obedecer ao Eterno e a graça do Senhor ser abundante na sua vida. Então veja, o Senhor está mostrando para nós como adquirir fé, para não acontecer o que aconteceu com os espias lá atrás. A fé que Josué e Caleb tinham. Eles procuravam obedecer. Procuravam se santificar. Olha, se o Senhor se agradar de nós. Se o Senhor se agradar de nós. Meus irmãos, é isso que nós temos que buscar. Tem até uma canção que se canta no meio evangélico, que fala assim, ó: há tanta terra para possuir, mas na batalha não estamos sós. Muitas promessas se vão cumprir, se o Senhor se agradar de nós. Então veja que até o próprio meio evangélico canta: se o Senhor se agradar de nós. Então busca que o Senhor se agrade de você. Amém. Nós precisamos saber
crê, confia. Tira de você essa depressão. Meus irmãos, depressão é falta de fé. Eu sei que tem as questões médicas aí, eu entendo tudo isso, mas o que causa a depressão muitas vezes são problemas, muitas vezes são dificuldades, são lutas. Tenha fé no Senhor. Eu sei que talvez você já está com um problema clínico aí, mas comece a vencer essa depressão confiando que o Senhor vai atender o anseio do seu coração. Amém. Tenha fé. Não é fácil, irmão, mas tenha fé e cumpra a palavra do Senhor na tua vida. E tão somente creia. O Senhor vai te abençoar. O Senhor vai te abençoar. Porque o Senhor se agrada de você. O Senhor sabe da sua luta. Ele sabe do seu coração. Sabe o quanto você o ama. Ele sabe. Então tome posse dessa bênção e vença essa dificuldade. Porque se o Senhor se agradar de nós, nós vamos alcançar aquilo que nós buscamos. Hebreus 10, 36. 35. Hebreus 10, 35. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, vossa fé, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então tem que fazer a vontade de Deus? Tem que fazer a vontade de Deus? Depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. O Senhor tem a bênção para a tua vida. Tenha fé. Você vai passar pela batalha. O que você está passando agora é uma batalha, uma luta. Mas o Senhor é contigo. O Senhor tem a bênção para você. Ele está caminhando, você não está só. Saiba disso. Meus irmãos, se o Senhor se agradar de nós, muitas promessas vão cumprir. Portanto, não confie apenas na força do seu braço. Você pode muita coisa. Não confie que é você que vai te dar segurança. É o seu intelecto, o seu trabalho que vai fazer você vencer suas batalhas, alcançar a Ferrari. Não confie nisso só. Você tem que ter consciência de que você pode trabalhar, procurar conhecer, como eu falei, quais são as possibilidades de atuação naquilo que depende de mim. Aquilo que depende de mim, às vezes, há situações que o que dá para eu fazer é só o quê? Tem situações, mano. Cada irmão tem uma guerra diferente. Se o problema é financeiro, então, peraí, quais são as possibilidades de eu resolver? Bom, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso cortar aqui, e aí vou fazer investimentos, eu vou alcançar meu objetivo. Beleza. Se o problema é médico, bom, eu tenho que passar no médico tal, médico assim, médico assado. Eu não tenho dinheiro para isso. Vamos tentar ver o que dá para fazer, ver a ajuda de quem tiver que vir, vamos resolver. Então você tem o seu raciocínio daquilo que você pode fazer. E às vezes tem problemas que você não tem o que fazer. Tem coisas que você tem que se calar. E naquilo que você não tem o que fazer, o que você faz? Faz como, eu não me lembro o rei agora, Ezequias, vai orar. Vira para a parede, chora e vai orar.
que o Eterno é fiel, Ele sabe que aquilo que está na tua mão, você faz. Você fez. Confia. Muita oração, muito poder. Se o Senhor se agradar de nós, nós vamos alcançar as bênçãos que nós buscamos. Porque Ele sabe o pensamento que tem sobre nós. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Confiemos no Senhor, tenhamos fé, façamos a nossa parte, vamos enfrentar as nossas batalhas. Mas vamos vencer, porque em primeiro lugar está o reino do Eterno. Ok? Amemos o reino do Eterno. E pelo reino do Eterno, não meça a consequência, que Ele vai nos abençoar. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé.